E aí, galerinha, joinha? Legal, vamos para mais uma nossa videoaula, né? E hoje vamos falar um pouquinho da nossa geometria espacial, né? Vamos falar dos prismas, né? Vamos falar dos prismas regulares. Vamos trabalhar um pouquinho desses conceitos. Mas antes de mais nada, galera, precisamos entender um pouco, precisamos saber um pouco alguns conceitos básicos, né? Alguns conceitos básicos, né? Quando nós trabalhamos com o cubo e também com os retângulos, né? Nós temos nossos prismas. Uma vez que a grande maioria dos exercícios vem falando de prisma regular. Quando se fala um prisma regular, o que quer dizer isso? Ele te obriga a entender que todos os lados são iguais. E o que é um prisma? Entender um pouco o que é um prisma, né? Quando eu tenho uma noção, eu pego assim um apagador, eu tenho um prisma, certo? Eu tenho um prisma. Isso aqui eu chamo de base. Isso aqui é a minha base. E essa aqui também é a minha outra base, né? Nós temos a base que está no chão e a base que está tampando aqui, ó, que está fechando. Então eu tenho a base. Aqui eu tenho as laterais. Aqui eu tenho as laterais. Aqui é a lateral. E aqui também eu tenho a lateral. Então se eu pegar isso daqui, né? Aqui eu tenho uma forma de um retângulo. Legal? Uma forma de um retângulo. Se eu pegar aqui, eu também continuo numa forma de um retângulo, mas um retângulo diferente. Vê que agora ele está de forma em pé. Continua sendo a minha base agora, olha. Continua, aqui é a minha base que está no chão, né? Aqui é outra base. E quantos lados, quantas laterais tem esse prisma aqui? Quantas laterais? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joinha? E isso são conceitos básicos, eu preciso entender isso. E para mim entender isso, eu tenho algumas fórmulas para se calcular, né? Quando eu quero calcular a área desse prisma aqui, de um paralelogramo, quando eu quero calcular a área de um paralelogramo, eu me levo aqui nesse retângulo aqui, ó. Olha, eu me levo aqui nesse retângulo, legal? Como é que eu calculo a área desse retângulo? É a minha base vezes a altura. É a minha base vezes a minha altura. Legal? É importante tu pegar assim uma folha de anotação e escrever essas fórmulas, que ela é muito importante para o nosso aprendizado. Tu precisa ter essas informações. Legal? Precisa ter essas informações, né? Então, quando eu quero calcular a área de um retângulo, eu falo que é a minha base vezes a altura. Quando eu quero volume, quando eu quero saber quantas unidades cabe aqui dentro, né? Que é o volume. Quanto cabe aqui dentro de volume? Esse material, por exemplo, né? Aqui nós temos um volume, né? Nós temos um volume. Quanto que coube aqui dentro? Nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. A vezes B vezes C. Ou seja, nós temos assim, ó. A vezes B e vezes a altura aqui, vezes C. Legal? Então tá aqui, ó. A vezes B vezes C. Joinha? Isso eu estou falando de um paralelogramo. Um paralelepípedo. Ou eu estou falando de um retângulo. Tudo bem? Ou eu estou falando de um prisma reto regular. Um prisma reto regular. O que é um prisma reto regular? O que é um prisma oblíquo? Quando eu olho assim de uma forma 90 graus, quando ele me forma um ângulo 90 graus, eu tenho um prisma reto. Quando eu dou uma inclinada nele, quando ele dá uma inclinadinha, eu tenho um prisma oblíquo. Mas a grande maioria dos nossos exercícios, a grande maioria dos nossos exemplos, ele vem sempre trabalhando com prisma regular. O que ele quer dizer com prisma regular? Obrigado. Ele te conduz a isso, saber que a base, né, de suporte abaixo é a mesma que está acima, no teto, de repente, o teto ou acima, legal? E elas são regulares, são um quadrado. São um quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado? Um quadrado nada mais é que um cubo. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Como é que eu calculo a área de um quadrado? É A ao quadrado, legal? É A vezes A. A vezes A vezes A, dá A ao quadrado, legal? Lembra do dado, quando tu joga o dado, né? Ele é um cubo. Todos os lados são iguais. A altura dele é a mesma coisa que a base. Legal? Porque senão, claro que ele iria tender a cair sempre para o lado maior, né? Se ele tem um cubo, sempre que tu joga ele iria cair para o lado maior. Sempre cair para o lado maior. Como ele é um cubo, é um quadrado,
então ele tende a cair de acordo com o lado que vai bater ali e que vai ficar. Então, como é que eu calculo a área de um quadrado? A área de um quadrado é A ao quadrado. Como é que eu calculo o volume de um quadrado? A terceira. A vezes A vezes A. Legal? A vezes A vezes A. Então, esses são nossos conceitos. Olha bem a diferença de um retângulo para um cubo ou um quadrado. Olha bem a diferença. Legal? Legal? Dá para ver a diferença, né? Aqui eu tenho o volume A vezes B vezes C. E aqui eu tenho que meu A terceira. Tranquilo? Então, quando nós temos essas situações, né, que nós possamos falar, então eu tenho que calcular, tenho que saber como é que eu calculo a área total de um paralelogramo ou de um prisma regular. Como é que eu calculo isso, né? Como é que eu calculo isso? Eu tenho uma forma, né? Eu tenho uma forma. Quando eu falo de um prisma reto, ou seja, um prisma regular, onde eles são regulares, é obrigado, tá? Se eu tenho quatro na minha base, aqui na minha base, ele me conduz a entender que eu tenho 4 aqui em cima também. Legal? Porque é claro, senão não tampa, né? Senão não fecha. Não pode ser diferente uma coisa da outra. Legal? Nós estamos falando de prisma regular. Então, como é que eu calculo a área total de um prisma? A área total de um prisma. Eu utilizo essa fórmula aqui, ó. Esse AT é a área total. Tá aqui, ó. Área total. Com conceitos básicos, certo? Legal? A área total é 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Como eu já expliquei, como eu já falei, né? Por que tem que ser 2 vezes? Se eu pego aqui, quantas bases eu tenho? 1, 2. Legal? Eu tenho 1, tenho 2. Então essa é a minha base. Se isso aqui tornar minha base, quantas bases eu tenho? 1, 2. Por isso que é 2 vezes a área da base. Joinha? Mais a minha área lateral. Como é que eu calculo essa área lateral aqui, desse retângulo? Como é que eu calculo a área desse retângulo? Eu calculo através dessa forma. Base vezes altura. Certo? A minha base vezes a minha altura. Legal? Temos que entender isso. São conceitos básicos, né? Conceitos básicos. A área total é essa fórmula aqui. Joinha? Quando eu quero saber a área lateral, é essa fórmula aqui. Base vezes altura. Se eu tiver lá, se eu estou falando de um hexágono, quantos lados tem um hexágono? Ou um hexágono? Já está falando que é 6, né? Hexágono, 6. Hexa, 6. Então eu vou colocar aqui, eu faço a minha área, eu faço uma delas, que é base vezes altura, e multiplico por 6. Aí eu estou falando de um hexágono. Tudo bem? Se eu falar que meu prisma é de base quadrangular, eu estou falando de 4, não é isso? Então eu faço uma e multiplico por 4. Joinha? Legal, né? Bastante informações, mas é importante tu ter esses conceitos básicos aqui. Como eu quero saber o volume? Aí o volume eu já fiz uma explanação, já expliquei, né? Quando eu tenho um cubo é a terceira, e quando eu tenho um paralelogramo, um retângulo, um paralelepípedo, eu tenho A vezes B vezes C. É bem tranquilo. Joinha? Então, lembra-se, né? Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber dessas formas, né? A área da base vezes a minha altura. Estou trabalhando com um prisma reto, um prisma regular. Joinha? Então, vamos junto? Nós vamos apagar o quadro e dar umas novas explicações. Legal, galerinha? Antes de apagar o quadro, tem um outro item, que é o item C, que eu preciso também falar, né? A área de um triângulo equilátero. Mas para que eu preciso saber disso? São as informações para que quando nós trabalharmos com prisma de um hexágono, né, de 6 lados, leva-nos a entender, vamos fazer ele repartir em triângulos, triângulos equiláteros, onde todos os lados são iguais. Triângulos equiláteros, subentende-se que, é uma definição, tá? É uma definição, que todos os lados são iguais. E para isso eu tenho uma fórmula, né?
que é meu lado, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Legal? Né? Essa é uma outra fórmula que eu preciso entender. Então, o que tu precisa ter em mãos aí? O que tu precisa ter nas suas anotações? Essas fórmulas aqui, ó, né? Do cubo, eu preciso dessa fórmula. Do prisma, aqui é um prisma regular, eu preciso dessas fórmulas. Quando eu trabalho com um retângulo ou um paralelepípedo, eu também preciso dessas fórmulas. E quando eu tenho um triângulo equilátero, também preciso dessa fórmula. Legal? Joinha? Então vamos junto. Legal, galerinha? Quadro apagado e vamos para o nosso exemplo, né? Vamos para o nosso exemplo. A ideia de praticidade, né? Fiz aqui os nossos desenhos, facilitar a nossa vida, para entender, né? Vamos olhar o exemplo, né? Que está pedindo, ó lá. No prisma quadrangular regular, quando leva-se esse regular, subentende-se que as bases são iguais. Legal? Não te perca aí. Então, sempre que tu deparar com essa palavra regular, lembra-se que elas são iguais. Então, ou seja, ela é um quadrado. Legal? Joinha? A sua aresta da base, né? A aresta da base, esse aqui é uma aresta, um vértice a outro vértice, nós chamamos de aresta. Aresta da base. Ela tem 4 centímetros. E a aresta lateral, que é essa lateral aqui, ó, de um ponto, de um vértice a outro vértice, ela tem 12 centímetros. Calcule a área total e o volume. Barbada, né? Barbada, de posse do enunciado. E de posse com as informações que tu tem, né? Com as formas que tu tem em mãos. Agora é só aplicar. Legal? Como é que nós falamos então aqui, ó? Primeiro eu vou calcular a área da base, porque eu preciso, ó, 2 vezes a área da base. Eu preciso saber então. Vamos calcular a área da base? A área da base é igual. Quanto que vale a minha aresta? Quanto que vale isso daqui, ó? Quanto que vale isso daqui? Vale 4, não é isso? Então é 4 ao quadrado. A área da base, quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado nada mais é que 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Centímetro quadrado. Legal? Facinho? Até aí tá fácil, né? Agora eu quero saber a área lateral. Como é que eu calculo a área lateral? Não é isso? Primeiro eu encontro uma lateral. Aqui eu tenho uma lateral. Aqui eu tenho outra lateral, aqui eu tenho uma outra lateral, lá atrás tem outra lateral, não é isso? Mas primeiro eu calculo uma lateral. Como é que eu faço aqui? Então a área lateral é base. Quanto que vale isso daqui, ó? Quanto que é a nossa base? A nossa base é 4. Quanto que vale a minha altura? Né? Quanto que vale a minha altura? Ele falou para nós, né, que a nossa altura, né, que é a aresta lateral, essa lateral aqui, ela tem 12, então é 12. Então a minha área lateral é igual a... Quanto que é 4 vezes 12? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48 centímetros. Legal, galera? Então, como eu estava falando, né? Nós chegamos aqui que a área lateral é 48, não é isso? O que eu fiz então, na verdade, né? Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4... E aqui eu tenho 12. Legal? 4 vezes 12, 48. Agora, quantas laterais eu tenho? Né? Quantos laterais eu tenho? A base nós já descobrimos, né? Nós já descobrimos que base eu tenho 1, 2. Já está resolvido, né? Para mim calcular isso, é A ao quadrado. Calculei aqui. Agora, quantas laterais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Legal? Por que 4, professor? Por que 4, Milton? Porque ele aqui está dizendo, a informação, fala que ele é quadrangular. Então é de 4. Legal? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui essa minha área lateral. A minha área lateral é igual a 4 vezes 48. 4 vezes 48, ele vai te dar 192. Legal? Então 4 vezes, eu vou colocar 4 vezes 48. Isso aqui é igual a 192 centímetros quadrados.
Legal? Tem dificuldade, né? Dá um pause aí no teu vídeo aí, dá um pause aí na tua aulinha aí, faz a tua conta, né? E para ver se chega nesse resultado, ó. 4 vezes 48, 192 centímetros quadrados. Legal? Agora então vamos fazer a área total. Como é que é a área total? A área total é igual 2 vezes a área da base. Quanto que é a área da base? 16. 2 vezes 16. Mais a área lateral. Qual que é a nossa área lateral? 192. 192. A área total é igual. Quanto que é 2 vezes 32? 16? 32. Mais 192. Quanto que dá, então, a nossa área total, né? Então, 32 mais 192, eu tenho que minha área total é igual a 224 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque nós estamos trabalhando com área. Legal? Se fosse cubo, aí seria centímetros cúbicos. Tudo bem? Muito bem. Agora, nós temos aqui o volume. Como é que eu calculo o meu volume? Barbada, né? O volume é o mais fácil, né? O volume é mais fácil. Como é que eu faço isso aqui? Volume é igual a área da base, 16, vezes a minha altura. Qual que é a minha altura? 12. 12. Então, meu volume é igual. Tu faz a tua continha, né? Tu faz a tua continha. E aí tu coloca ali 4... 16 vezes 12, né? 16 vezes 12, 192. Então, tu coloca lá, 192 centímetros cúbicos. Legal? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo. Joinha? Vamos para um segundo exemplo nosso, né? Falando no segundo exemplo. O segundo exemplo nosso, vamos calcular, então, um prisma hexagonal, regular, né? Quando nós estamos falando regular, é porque essa área da base é a mesma área que está lá em cima, né? Chamam de teto ou a base superior. Então, a base inferior, base superior. Ela é a mesma. Por quê? Por essa informação aqui, é regular. Sempre que te falar regular, lembre-se que elas são iguais. Tudo bem? Então, aqui eu deixei aqui um exemplo, aqui já deixei ela aqui com a figura nossa desenhada. Eu fiz aqui o meu hexágono, né? Tirei a tampa, fiz aqui meu hexágono, e dentro desse hexágono eu vou encontrar uma parte disso daqui, que é um triângulo, ó, um triângulo. Encontrando ele, eu sei que todo ele, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, certo? Eu tenho 6 triângulos, né? Então, encontrando uma área de um triângulo, eu multiplico os demais por 6, legal? Por isso que eu coloquei assim, ó, área de um triângulo equilátero, né? Estou falando de um triângulo equilátero. Área de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, professor? Um triângulo equilátero, ele especificamente é todos os três lados, eles são iguais. Se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Legal? Eu tenho, sempre será assim. A área de um triângulo equilátero, onde os três lados são iguais. Legal? Tá bom. Então, perfeito. Né? Então, eu estou dizendo, eu vou encontrar um deles e depois multiplico isso por 6. Por que 6? Porque ele é um hexágono. Se fosse lá do nosso quadrado, né? Nosso quadrado. Aí lá eu não precisava fazer porque as bases são quadradas, legal? Mas só quando é o nosso hexágono. Então eu tenho que achar essas partes aqui. Joinha? Então vamos encontrar aqui então. Vamos encontrar aqui, ó. Vamos encontrar. Qual que é a área do meu triângulo, né? Qual que é a área do meu triângulo? Área do meu triângulo equilátero, né? Onde os três lados são iguais. Eu vou colocar aqui equilátero. É igual 6 vezes. Qual que é o meu lado? Qual que é o meu lado? Meu lado é 4, não é isso? Ó, aqui, ó, é 4. E aqui, quanto tem? 4. E aqui, quanto tem? 4. Então, meu lado é 4. 4 ao quadrado.
vezes raiz de 3 dividido por 4. Legal? Joinha, né? Perfeito. Bom, como é que eu tenho aqui? A área, né, do meu triângulo equilátero é igual a 6 vezes... Quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. Raiz de 3 dividido por 4. Legal? Como é que eu vou fazer isso então? Observa, galera, que isso aqui é bem possível fazer. Eu só posso fazer isso quando está em fração, né? Aqui, ó, quanto que é 16 dividido por 4? 16 dividido por 4. É 4, não é isso? Então eu faço 4 vezes 6. 4 vezes 6. Legal? Então, o que eu tenho aqui, ó? Acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo aqui. Então, a minha área do meu triângulo equilátero, né? Do meu triângulo equilátero é igual a 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 6, 24. Raiz de 3. Aqui não foi falado em centímetro, metro, decímetro, milímetro, então eu vou deixar sem unidade. Mas se o teu professor colocar unidade de medida, tu coloca a unidade de medida. Legal? Quando nós estamos falando em área, então é ao quadrado. Mas aqui nesse caso eu vou relevar que eu não coloquei a unidade de medida. Tá bom? Vou deixar somente no número. Muito bem. Aqui eu cheguei com a minha área, né? A minha área lateral. Eu tenho essa área aqui. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isso, né? Agora eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar a minha área, o meu volume. O volume ele é bem tranquilo, né? O volume é bem tranquilo. Quando eu calculo, se tem dificuldade, dá um pause aí. Se tem dificuldade, dá um pause aí e vamos calcular. Quer ver? Legal, galera? Então coloca um pause aí, dá uma continuidade, faz os teus cálculos. E vamos tentar chegar nesses valores que nós chegamos aqui, legal? Se tu tem dificuldade, é 6 vezes 16, o valor dividido por 4. Então, provavelmente vai chegar no 24. Então aqui eu cheguei o quê? Cheguei com a minha área da base, não é isso? Cheguei com tudo isso daqui, ó, que a minha área da base é igual a 24 raiz de 3. Legal? Vamos calcular então a área lateral. Por que eu tenho que calcular a área lateral? Porque é assim, ó, 2 vezes a área da base mais a área lateral. O que é a área lateral? A área lateral, eu sei que é a base vezes a minha altura, não é isso? A minha lateral, não é isso? Então, o que eu tenho de área lateral? A área lateral é, quem que é a minha base? 4. Qual que é a minha altura? 10. Então, 4 vezes 10, 4 vezes 10, tudo isso aqui, ó, vai me dar 40. Então, vem aqui 40. Legal? Não vou colocar unidade de medida, porque eu não coloquei a unidade de medida aqui, se é centímetro, milímetro, enfim, não coloquei, né? Então, agora, eu posso calcular, então, feito isso, né? Eu posso calcular a minha área total. A área total é 2 vezes a minha área da base, certo? Como é que eu vou fazer isso? 2 vezes a minha área da base, né? Eu não cheguei aqui no 24, que é a minha área da base. Então, 2 vezes o 24, raiz de 3, mais a minha área lateral. Né? Qual que é a minha área lateral? Como é que eu calculo a minha área lateral? Bom, eu sei que uma delas é 40, não é isso? Quantas laterais eu tenho? Eu estou falando de um hexágono, eu tenho 6, não é isso? Quanto que é 6 vezes 40? Quanto que é 6 vezes 40, né? Então, é 40 vezes 6, legal? 40 vezes 6, que é do hexágono. Então, é 40 vezes 6, 240, ó. 6 vezes 4, 24. Acresce o 0, 240. Legal? Como é que eu vou ficar aqui, então? Como é que eu vou ficar com isso aqui, então? Área total é igual. 2 vezes 24, 48. Raiz de 3, mais 240, certo? Esse daqui para nós é o nosso resultado da nossa área total, legal? O que falta ainda? Falta calcular o volume, a área da base vezes a minha altura. Qual que é a minha área da base? Fácil, né? Esse é o mais fácil, o volume é o mais fácil, que é
24 raiz de 3, volume é igual a 24 raiz de 3 vezes quanto? A minha altura é 10, é isso? 10. Nesse caso para nós, né, o nosso volume, nesse caso para nós, o nosso volume é igual a 24 vezes 10, 1 vezes 24, 24. Acresce o zero, raiz de 3. Legal? Joinha? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, né? Falamos de prisma, falando da nossa figura geométrica, de prisma regular, do qual muito se trabalha com prisma regular. E se tu gostou, deixa o teu joinha, compartilhe conosco, divulga com seus colegas, para que nós possamos dar uma melhor continuidade com as nossas aulinhas. Legal, joinha? Um abraço!